Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Mário Filho Tricolor, né? Já peço sua inscrição no nosso canal, o seu like no vídeo e também que você compartilhe com outros São Paulinos e torcedores de outros times que vocês acharem que vão gostar do nosso conteúdo aqui, né? Fiquei alguns dias sem fazer vídeo aí, né? Porque também o São Paulo estava nessa data FIFA aí, estava se preparando, soltei um vídeo de notícias, né, algumas notícias importantes do que aconteceu com o São Paulo, mas estamos aqui para fazer o nosso pré-jogo do confronto contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, né, que vai ser amanhã, na quinta-feira, né, lá em Minas Gerais, na Arena MRV, né, a Casa do Galo, né. O São Paulo a gente sabe que tem inúmeras dificuldades de enfrentar o Atlético Mineiro lá. Quando era no Mineirão era a mesma coisa, contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, muitas vezes a gente já ganhou, a gente vai bem, mas contra o Atlético Mineiro é um karma. É uma dificuldade gigantesca de ganhar do Galo lá em Minas. É impressionante como o São Paulo tem uma dificuldade enorme. E aí, né, quando não é a dificuldade por si só, né, ou o São Paulo faz algum tipo de coisa que próprio se prejudica, ou é aquela arbitragem, né? A gente espera que a arbitragem seja feita bem feita, seja honesta e que não venha errar, porque a gente já sabe que estamos lá tentando anular o jogo contra o Fluminense, porque nós tivemos um erro que prejudicou totalmente o São Paulo, né? E que o juiz fez uma lambança terrível, mesmo avisado pelo VAR, ele estava lá e não arrumou o que ele tinha errado, né? Impressionante. Mas vamos falar aqui do pré-jogo. O São Paulo vai lá enfrentar o Atlético Mineiro e a possível escalação é Rafael, Arboleda. Aí tá, na maioria das escalações que estão saindo aí, tá saindo Sabino, mas eu já falo, a minha opinião, tem que ser o Alan Franco. O Alan Franco é o titular da posição, estava sendo o melhor zagueiro do São Paulo, então não tem por que tirar ele para colocar o Sabino. O Sabino está jogando bem? Sim, mas o Sabino é o terceiro nesse momento, o terceiro zagueiro. Ele com o Ferrarese ali muito perto. O primeiro é o Alan Franco, o segundo é o Arboleda, depois vem esses dois. Então tem que colocar, na minha opinião, tem que colocar o Alan Franco de qualquer jeito, né? Com o Arboleda ali do lado. O Rafinha, né, na lateral direita, o Wellington, né, o Luiz Gustavo e o Bobadilla. O Bobadilla a gente não sabe se vai entrar direto, né, por causa da questão da seleção que ele estava. Mas se não for, tem que ser o Marcos Antônio, que é um cara bom também, um cara novo, correria, seria uma boa opção, né? Aí ele vai ter que ver qual dos dois ele vai colocar. Aí o Wellington Rato ou o William Gomes, né? Tá certo que eles não jogam no mesmo lado, mas aí vai ter que ver qual que vai ser esse balanço que ele vai ter que fazer com o Lucas e o Luciano, né? Ele vai ter que ver esse negócio. Mas que não vai dar para entrar o Luciano de meia, a gente sabe que não tem condições. Se o Luciano entrar de meia, é derrota certa. Porque o Luciano não cria nada, ele joga de costa e fica tocando para trás. Quando ele está jogando lá de segundo atacante para arrematar, para ajudar o Caleri a arrematar para o gol, aí ele é um outro jogador totalmente diferente e é um jogador que ajuda o time, né? Então ele vai ter que ver isso daí, porque seria o Lucas, né? Já falando do Lucas, ele ia ficar ali na meia, o meia atacante, e aí o Luciano e o Caleri, né? Aí eu não sei se ele ia jogar o Luciano um pouquinho para o lado, mas o Luciano tem que jogar de segundo atacante, e aí ele vai ver se é o Wellington Rato ou o William Gomes. Qualquer das duas opções são boas, porque o William Gomes ele é um moleque rápido, né, driblador, que pode fazer uma jogada em velocidade. O Rato já não é tão rápido, mas ele tem o quê? A bola parada. Aquele cruzamento, aquele lançamento, e não só a bola parada, né? O cruzamento dele também é muito bom, já fez um monte de assistências aí. Então isso daí vai depender do Zubeldia para ele fazer esse ajuste. Primeiro, eu acho que não tem que mudar o Alan Franco, novamente que eu falei, e ele tem que ver um Bobadilla ou o Marcos Antônio e também o William Gomes ou o Wellington Rato, né? Só não pode pôr o Luciano de meia. O Zubeldia, senhor Zubeldia, não ponha o Luciano de meia, senão é derrota
na hora. Ele é importantíssimo, eu acho que ele tem que jogar, mas ele tem que jogar de segundo atacante, porque senão ele não vai render e o São Paulo vai ser prejudicado. Essa escalação aí, pessoal, vamos ver o que ele vai fazer amanhã, né? E já só reforçando, que como está aqui na escalação, o Lucas e o Bobadilla voltaram das suas seleções, né? O Bobadilla da seleção paraguaia, o Lucas da seleção brasileira. Inclusive eles se enfrentaram ontem, né? Naquele jogo tenebroso da seleção brasileira, né? E aí o Bobadilla tinha tido uma pré-lesão ali, mas pelo jeito não foi, porque ele jogou ontem, né? No jogo contra o Uruguai, né? Ele tinha tido um desconforto ali, mas aparentemente está tudo bem, né? E o Lucas entrou nos 2 jogos. Sinceramente, para mim, ele não fez absolutamente nada. Ele até tentou, mas ele não fez absolutamente nada. Assim como a seleção pífia, que é a seleção brasileira, não fez absolutamente nada, né? Eu não falo muito da seleção, porque, cara, a gente fica vendo alguns outros vídeos, aqueles shorts do YouTube, né, cortes. A gente vê aquela época que tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká, Robinho, né? E hoje a gente tem o quê? Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, a gente tem o Endrick, o Estevão ali, que são tudo bons jogadores, só que também o Dorival, ô Dorival, você saiu do São Paulo para passar vergonha lá, né? Era melhor ter ficado no São Paulo. Ou não, né? Porque o Zubeldia é um ótimo técnico, né? Mas a seleção não é o objetivo aqui, mas que o Lucas foi para lá para nada. Era melhor que nem tivesse ido e ficasse treinando para melhorar a condição física e enfrentar com todo o gás o Atlético Mineiro. Outra situação, né, o Caleri, ele vai fazer 200 jogos agora contra o Atlético Mineiro. Né? Ele vai fazer 200 jogos pela camisa do São Paulo. É uma marca importantíssima, né? Muito legal. Ele é, na minha opinião, ele já é um ídolo da torcida, né? Ainda mais depois do título da Copa do Brasil. Né? O Lucas já era, né? É o ídolo principal do time, mas ele eu acho que também é. Agora ele é um ídolo, ele é um cara que sempre se dedicou muito, sempre se matou em campo para jogar pelo São Paulo e merece que, né, a torcida gosta muito dele, realmente a torcida gosta muito dele e que amanhã ele faça valer aquela nossa música, né? Toca no Caleri que é gol, só que também tem que ter o cara para tocar para ele, né? Que ele possa ter uma oportunidade, porque eu acho, minha opinião, que o Atlético Mineiro não vai vir para cima, aquele desespero para vir para cima. Eu acho que o Atlético Mineiro vai ficar querendo jogar no contra-ataque. E aí o São Paulo tem que ficar muito esperto com isso, né? E colocar o Lucas para criar no meio, porque se ficar com o Luciano não vai render, né? Outra coisa é sobre o pedido da anulação do jogo lá, né? Contra o Fluminense, o São Paulo protocolou nessa semana, tal, e agora vamos aguardar. Eu acho, na minha opinião, que não vai ser anulado o jogo. Eles vão inventar alguma coisa, eles vão falar que o São Paulo não observou o prazo de 48 horas da data do jogo. Só que como que ia observar se o VAR saiu 5 dias depois, né? Isso daí é uma sacanagem que fazem com os clubes e é uma sacanagem que fizeram com o São Paulo. Como assim eles demoram 5 dias para liberar o VAR? Na minha opinião, isso daí tem falcatrua aí no meio, pode ter certeza, porque se eles demorassem tanto, alguma coisa tinha. Porque se eles não tivessem nada a esconder, eles liberavam no dia seguinte, gente. Isso aí é claríssimo. Eles teriam liberado, São Paulo tinha olhado, já tinha entrado com a ação que tinha que fazer. E aí não ia ter passado as 48 horas. Mas o que eles fizeram? Vamos esperar, vamos fazer. E inclusive a gente nem sabe se soltaram todo o áudio do VAR, né? A gente nem sabe, né? Dá para confiar? Não dá para confiar na CBF, não dá para confiar nessa arbitragem nunca na vida. Então essa é a minha opinião, acho que não vai anular, eles vão achar alguma coisa e o São Paulo vai ficar aí prejudicado e o árbitro vai ficar aí fazendo arbitragem por aí sem nenhum problema, sem nenhuma repreenda. É assim que é o futebol brasileiro, né? É assim que é a CBF. Outras notícias, pessoal, o RB Bragantino, ele encaminhou a venda do Elinho, que era do São Paulo, né? Lembra que na verdade ele é o carrasco do Corinthians, né? Toda vez que joga com o Corinthians ele mete gol pelo Bragantino, né? O São Paulo pode receber uma grana boa aí da venda dele para o Toluca do México. Estão falando em 85 milhões de reais que o São Paulo tem
na verdade ele vai ser vendido, né, para o Toluca, e aí o São Paulo ele tem 35% dos direitos federativos que ainda era do São Paulo, ainda é do São Paulo na verdade, e ainda ele tem um mecanismo de solidariedade da FIFA, em que o clube formador ele recebe uma porcentagem também. E tudo isso vai dar em torno de uns 32,7 milhões de reais. É uma grana muito interessante para o São Paulo e vamos torcer, né, para o Elinho ser vendido para o Toluca, vai lá para o México e a gente ganha essa grana aí importantíssima. Vá logo, Elinho. A gente espera muito que você dê muito sucesso por lá, mas vá que a gente vai ficar no sucesso aqui com essa graninha aí também, gorda no bolso, né? Mas a última notícia é sobre São Paulo e Corinthians, que vai ser o clássico pelo Campeonato Brasileiro. Então aí se falando muito que vai ser lá em Minas Gerais, perdão, em Minas Gerais não, lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. Que o São Paulo, lembra, a última vez que o São Paulo jogou lá, se eu não me engano, foi contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista. E adivinha quem jogou muito naquele jogo? James Rodrigues, jogou demais naquele jogo, meteu gol. Mas só isso também, depois mais nada. Então, na minha opinião, vai ter show? Vai ter show. São Paulo não pode utilizar tudo a arquibancada, toda a arquibancada. Utiliza o que der, mas joga em casa. Joga em casa porque é clássico contra o Corinthians, né? A gente não quer ressuscitar ainda mais esse time ridículo aí. Então, eu queria que o São Paulo fizesse um esforço e mandasse esse jogo no Morumbi de qualquer maneira. Depois, gente, aí manda em qualquer outro lugar contra outros adversários, mas contra o Corinthians não dá, não dá. Assim como se fosse contra o Palmeiras, não dá para jogar fora do Morumbi. Por mais que lá a torcida do São Paulo é gigante, a maior é a do Flamengo, né? Não vai ser bom. Na minha visão não vai ser bom. O São Paulo tem que se impor e tem que ser lá no Morumbi. Lá vai ter torcedor infiltrado do Corinthians, você pode saber. Então essas são as notícias, pessoal, e o nosso pré-jogo. Eu espero que o São Paulo consiga uma vitória importante amanhã, de mais de 2 gols ou mais, ou que mesmo que seja para os pênaltis, mas que o São Paulo passe de fase, que o São Paulo possa ir para a semifinal, vai ganhar mais uma premiação boa aí, não sei quantos milhões, mas vai ser boa, e que o São Paulo consiga. Vai ser importantíssimo o São Paulo ganhar do Atlético Mineiro, passar de fase, e aí vai enfrentar o Vasco ou o Atlético Paranaense. Inclusive eles estão jogando agora. Espero que o São Paulo consiga passa por eles e pegue o Flamengo na final e seja bicampeão em cima do Flamengo, né? Não custa nada sonhar, né? Mas amanhã tem que passar por esse obstáculo, o que vai ser muito difícil, porque o São Paulo tem um histórico péssimo lá em Minas Gerais. Obrigado por estar até o final do vídeo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e de compartilhar os nossos vídeos do nosso canal com outros São Paulinos que vocês conhecem. E deixa aqui também nos comentários o que vocês acham dessas notícias, da escalação, da questão do São Paulo contra o Corinthians lá em Brasília, né? E se vocês acham que o São Paulo deve mesmo jogar no Morumbi ou mandar o jogo lá. Tá certo, pessoal? E também se o São Paulo vai passar, né? Se o São Paulo vai passar amanhã nessa fase e para ir para a semifinal, porque vai ser um jogo duríssimo. Vocês podem ter certeza, vai ser difícil demais de passar do Atlético Mineiro. Mas o São Paulo tem história, tem camisa e se jogar aquele futebol com inteligência, consegue ganhar do Atlético Mineiro. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.